Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum, desejando que o seu dia seja abençoado e iluminado pela presença do Senhor. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 4 de setembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Lucas, no capítulo 4, nos versículos de 16 a 30. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que fortalece e anima a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio.
Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, gostaria de destacar desse Evangelho que nós acabamos de ouvir duas coisas, dois momentos importantes. O primeiro é onde Jesus revela um pouco mais da sua identidade. Lendo o texto do profeta Isaías, na sinagoga, como era costume aos sábados, os mestres da lei fazerem, os homens que conheciam as Escrituras fazerem, Jesus toma o livro, lê o trecho do profeta Isaías, que fala da vinda do Messias, daquilo que se daria com a chegada do Messias, das graças, das bênçãos que se daria ali. E Jesus diz: hoje se cumpriu essa profecia. Jesus, de modo direto, diz: eu sou o Messias. Com outras palavras, mas é isso que ele deixa a entender. Eu cheguei. Aquele que era esperado está aqui. Vocês não precisam esperar mais ninguém, porque já chegou quem por séculos foi esperado. Sou eu. Se cumpriu a profecia, essa palavra que vocês ouviram. No primeiro momento, isso entusiasmou aquelas pessoas que estavam na sinagoga, vendo a sabedoria com que Jesus explicava as Escrituras, vendo as palavras magníficas que saíam dos seus lábios, se encantavam com a maneira de Jesus pregar. Estavam realmente entusiasmadas com aquela mensagem que tinha sido pregada ali. No entanto, chega um segundo momento. Jesus anunciou coisas bonitas, coisas boas, coisas agradáveis aos ouvidos. No entanto, depois, começa Jesus também a censurar. Começa Jesus, na sua verdade, a corrigir e a censurar os erros. Começa Jesus a chamar a atenção, e isso desagrada, porque desagrada ouvir alguém puxando as nossas orelhas diante de nossos erros, de nossas falhas, de nossa falta de confiança, e com Jesus não foi diferente. Quando Jesus começa a falar e a chamar a atenção daquelas pessoas ali, elas ficam irritadas. Quando Jesus começa a comparar, por exemplo, a atitude dos seus conterrâneos com a atitude dos pagãos. Jesus mostra que muitas vezes os pagãos, aqueles que nem pertencem ao povo, estão mais sensíveis ao chamado de Deus, à palavra de Deus, a acolher o Senhor, do que mesmo aqueles que foram escolhidos para ser o seu povo. Jesus fala de duas personagens que estão na Bíblia. A viúva de Sarepta, uma pagã, que socorreu o profeta Elias quando ele chegou ali com fome, e ela, com o resto de sua farinha, que só dava para fazer um pão, para ela e seu filho, e depois morrerem, ela com fé serve ao profeta, faz um gesto de acolhida ao profeta, e por isso não lhe falta mais nada. Também Naamã, o sírio, lembra Jesus no tempo do profeta Eliseu? Tendo tantos leprosos
em Israel foi justamente Naamã, um homem estrangeiro, pagão, que obedeceu a Deus e foi lavar-se no Rio Jordão por 7 vezes, conforme pediu o profeta Eliseu, e por isso foi curado. 2 estrangeiros, 2 pagãos, que abriram-se para obedecer a Deus, mais do que muitos que haviam sido escolhidos por Deus para ser o seu povo. Meu irmão, minha irmã, quando a verdade é anunciada e isso de algum modo censura o comportamento das pessoas, muitas vezes não estão dispostas a ouvir a censura e procurar corrigir-se. Não estão dispostas a ouvir o chamamento de atenção e procurar converter-se. Oxalá conosco seja diferente. Quando a palavra de Deus nos exortar, quando o ensinamento de Jesus nos chamar a atenção, estejamos atentos para nos corrigir, para nos converter, para nos voltarmos ao Senhor. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me